Ao meu lado, ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ministra, muito obrigada pela sua presença. Bem-vinda à TV O Dia. Muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui na TV O Dia. Ministra, o COI tem feito vistorias pelas instalações do Rio de Janeiro, que concorre como sede das Olimpíadas de 2016. Apesar de todos os problemas de transporte, violência, infraestrutura e concorrendo com cidades consideradas de primeiro mundo, por que a senhora acha que o Rio de Janeiro tem condições de sair vitorioso? Olha, eu acho que ficou hoje muito claro na exposição que nós fizemos para o COI o imenso potencial, primeiro, do Brasil, da economia brasileira, segundo, do Rio de Janeiro, e terceiro, o comprometimento do governo federal com a construção de uma infraestrutura, tanto de transporte quanto social e urbana, para a gente poder fazer face aos desafios que fazer Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro vão colocar para quem quer que esteja no governo. Assumimos perante a eles compromissos, porque, veja bem, os investimentos previstos e os nossos, entre todas as cidades participantes, são dos maiores, é 1% do PIB brasileiro. São investimentos que dialogam, que tem tudo a ver com todo o projeto de desenvolvimento do governo, que o governo também vem implementando. Um terço dos 30 bilhões está no PAC, é o arco rodoviário, são várias medidas que estão no PAC. Os outros 2/3 são 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. Se você dividir, não divide pelos 7 anos, não, divide por 5 anos. Né? Dá 4 bilhões de dólares, 8 bilhões de reais. Para um país do porte do Brasil, isto é absolutamente factível, a gente fazer os investimentos. E é importante, porque alguns deles vão beneficiar diretamente a população. Tem tudo a ver com o que nós pensamos e realizamos no governo. Por exemplo, todos os equipamentos esportivos, né? Todos os equipamentos de ginástica, todos os equipamentos que vão permitir que os Jogos Olímpicos ocorram. Eles têm a ver tanto com a melhoria da qualidade de vida numa cidade como o Rio de Janeiro, mas tem a ver diretamente com o jovem. Porque o jovem é o grande beneficiário de uma política do governo de esporte. Porque é sobre o jovem que tem de ser concentrado o foco principal quando se falar do legado que nós vamos deixar para as futuras gerações se ganharmos, né, os Jogos Olímpicos. E esse legado, ele é muito importante, porque ele tem de ser inclusivo. Fazer uma política para o jovem no Brasil, tirar o jovem da droga, do crime, da rua, significa dar oportunidade a ele de praticar esporte, de ter acesso a essa atividade cultural que nós sabemos que atrai crianças e adolescentes, nós sabemos disso. E isso está previsto não é só no programa de esportes do Ministério dos Esportes, no próprio programa do Ministério da Justiça, o PRONAS, né? Está previsto que nós tenhamos, junto com medidas, né, de repressão ao crime, etc., medidas preventivas. Então, o que eu quero falar com tudo isso que eu estou te falando aqui é que o projeto nosso para os Jogos Olímpicos, saindo ou não saindo os Jogos Olímpicos, uma parte substantiva dele nós vamos realizar. Não depende dos Jogos Olímpicos nós termos um programa de mobilidade urbana para o Rio de Janeiro, nós termos de recompor a infraestrutura aqui de esportes, nós termos de ter uma política social clara nessa área. Se você puder unir os Jogos Olímpicos, que o Rio vai ganhar em maior demanda, presença maior de turistas, presença de atletas, é muito bom. Agora, o que eu deixei como representante do governo brasileiro claro para o COI é que nós assumimos o compromisso de fazer esses investimentos não por qualquer razão externa, mas porque eles beneficiam o povo do Brasil e o povo do Rio de Janeiro. E que são parte integrante da forma como nós temos visto que deve ser o desenvolvimento do país agora. Ministra, rapidamente, do contato que a senhora teve com a equipe do COI, qual a sua percepção em relação às impressões deles aqui na cidade? Primeiro, eles têm
eles estão, eu acho, assim como vários órgãos de imprensa internacional, assim como várias autoridades, eles têm uma visão clara do que o Brasil significa hoje, né? Não é assim casual que uma das maiores revistas americanas estampe na sua capa, como título principal, a superpotência engenhosa. E essa superpotência engenhosa, por acaso, somos nós, brasileiros. O Brasil é a força de cada um de nós. Então, eles têm consciência de que o Brasil vai passar por um processo acelerado de crescimento. Nós saímos dessa crise mais fortes do que entramos nela. Nós somos um país que amanhã vamos estar lançando, vamos estar fazendo o primeiro teste de longa duração no Poço de Tupi, inaugurando a nossa característica, que vai ser muito importante geopoliticamente, de exportadores de petróleo. Agora, essa consciência de que nós podemos é dada também pelos compromissos sérios que o governo teve com a estabilidade. É dada também pelo fato deles respeitarem que nós modificamos as condições de inclusão social. Não é que o país cresceu, é que também o país conseguiu instituir a mobilidade urbana, tirar gente da pobreza. E hoje, o nosso país, 52% da sua população são de classe média. Eles perguntaram qual é o número de habitantes do Brasil, né? Se no censo de 2007 nós éramos 188 bilhões, nós podemos arredondar tranquilo para 190 bilhões de brasileiros. Um mercado de 190 bilhões de brasileiros. Uma democracia estável. Um país sem problemas de língua ou de etnia. Um país que tem, nesse momento de crise, uma das situações mais, eu diria, robustas. Esse país é um país que pode pleitear, sem nenhum problema, ser sede dos Jogos Olímpicos em 2016. Então, nós hoje estamos nessa situação. Eu tenho certeza que em 2016 nós seremos reconhecidamente uma das maiores potências do mundo.